No coração de Barcelona, entre o mar e a montanha, ergue-se orgulhosamente a Sagrada Família, considerada a grande obra de Antônio Gaudí. Após 143 anos, ainda se encontra em fase de construção e é graças à contribuição de devotos e visitantes que hoje Barcelona possui a basílica mais alta do mundo. O que surgiu como a ideia de construir uma pequena igreja paroquial transformou-se numa majestosa basílica que deixa os visitantes sem fôlego. Gaudí é considerado o grande autor da Sagrada Família, embora não tenha sido ele quem iniciou o projeto. O primeiro arquiteto foi Francisco de Paula de Villar e Lozano, professor de Gaudí, que após um ano de obra decidiu entregar o projeto ao seu jovem discípulo. Gaudí escolheu começar pela fachada do nascimento, o lado onde nasce o sol e começa o dia, porque narra a origem da vida de Jesus. A fachada está organizada em 3 portais, onde se representam o nascimento, a infância e a adolescência de Jesus. As esculturas foram realizadas através de um método de modelagem que permite um realismo extraordinário. Os escultores Mani e Matamala colaboraram estreitamente com Gaudí, embora muitas peças tenham sido restauradas após a Guerra Civil por Itsuru Soto, escultor japonês. Soto, que ainda hoje participa na obra, utilizou as crianças da sua família como modelos, e é fácil reconhecer nas esculturas centrais os traços delicados e expressivos dos rostos infantis com características orientais. Na década de 1950, teve início a construção da Fachada da Paixão. Procurou-se um contraste radical com a Fachada do Nascimento e por isso as figuras adotam formas duras, geométricas, quase cubistas. Essa tensão visual transmite o sofrimento da morte de Jesus. Nesta fachada são narrados os 3 últimos dias da sua vida: paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão. A figura de Jesus aparece nua na cruz para refletir o realismo do relato bíblico, aproximando a sua imagem da vulnerabilidade humana. A construção do interior começou em 1979 e a cobertura foi concluída em 2010. No dia 7 de novembro de 2010, o Papa Bento XVI consagrou a basílica, que desde então acolhe os cultos religiosos. O projeto interior de Gaudí foi desenvolvido pelo arquiteto neozelandês Mark Burry. O seu interior, absolutamente espetacular, foi concebido como uma floresta petrificada. A luz atravessa os vitrais e os hiperboloides, essas aberturas em forma de ampulheta no teto, que distribuem a luz em ângulos suaves, tal como os raios do sol filtrados entre as árvores de uma floresta, iluminando cada recanto com uma clareza quase mágica. Gaudí introduziu o arco catenário, uma das suas grandes inovações, que distribui as cargas de forma uniforme, sem necessidade de transmitir peso para os lados, evitando o uso de contrafortes. Por isso, no exterior não há nada que bloqueie a entrada da luz, que inunda as 5 naves interiores. À altura do altar-mor, encontramos o Triângulo Dourado, símbolo de Deus Pai. Logo abaixo, no altar, está representado Jesus Cristo e, ao redor, as 50 lâmpadas que simbolizam o Espírito Santo. No teto, podem ver-se os anagramas da Sagrada Família, que evocam conceitos essenciais do cristianismo: Cristo, o sacrifício da fé e a união familiar. A luz atravessa os vitrais e ilumina toda a basílica. As cores dependem da orientação. No lado leste, onde nasce o sol, predominam os tons azuis, verdes e esmeraldas, como as cores do início do dia. No lado oeste, onde o sol se põe, os vitrais tingem-se de amarelos, laranjas e vermelhos, como um pôr do sol. Antoni Gaudí escolheu pessoalmente a gama cromática de todos os vitrais. O artista Joan Vilagrau foi o responsável pelo seu desenho, seguindo uma linguagem não figurativa. Não representam cenas nem pessoas, mas formas e cores que transmitem emoções. Nos vitrais aparecem 280 nomes, que correspondem a basílicas de todo o mundo. A presença constante dos vitrais enche a basílica de espiritualidade e de uma profunda sensação de paz. A Sagrada Família não é apenas uma basílica,
É um batimento de pedra que conta uma história eterna. Vista do ar, as suas torres parecem crescer em direção ao céu, tal como a ambição de Gaudí de unir arquitetura, natureza e espiritualidade numa única obra. À medida que nos afastamos, compreendemos que aqui tudo tem um significado. Cada cor, cada forma, cada raio de luz que entra no templo. É um monumento que não se observa, sente-se. Se quiseres vê-la de verdade, se desejares compreender cada símbolo, cada detalhe, cada segredo que a torna única, na Oriental Tours serás acompanhado por guias profissionais, apaixonados e especialistas em patrimônio. Eles contar-te-ão a sua história com rigor, emoção e clareza. Vive Barcelona como ela merece ser vivida.